acabei de tocar a mesma frase em 3 tons diferentes. E uma das ferramentas que eu utilizei para fazer isso são os intervalos, um dos assuntos mais importantes da música. Às vezes pode parecer chato estudar esse tipo de assunto, mas hoje eu vou te mostrar o que são os intervalos, como utilizar na prática aqui no contrabaixo e como isso pode mudar completamente a sua forma de tocar. Antes da gente entrar no tema do vídeo de hoje, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, né? Me ajuda aí a baterem essa meta de 1000 inscritos aqui no canal, estamos perto de chegar. E é isso, se inscrevam no canal, ativa o sininho, né, para você ficar por dentro de todos os assuntos que eu postar por aqui. Toda semana que eu postar vídeo aqui nesse canal, você ser notificado. Deixa aqui nos comentários também dúvidas de vocês, assuntos que vocês querem que eu fale aqui, conteúdos que vocês querem que eu traga aqui no canal. E é isso, vamos embora para o conteúdo de hoje que está muito interessante e é muito importante você saber desse assunto. Bom, acontece que no começo, quando a gente está aprendendo a tocar, a gente costuma decorar música, decorar cifra, né? Decorar às vezes o desenho da escala, que são coisas que a gente faz e que não deixam de ser importante, né? É importante sim esses processos aí no começo, mas que quando chega em determinado momento do nosso aprendizado, que isso começa a travar a gente em algumas situações, como por exemplo, se a gente estiver tocando em uma banda, se a gente estiver tocando na igreja, enfim. E, por exemplo, muda o tom da música, alguém pede para tocar em um tom diferente, e aí começa a aparecer os problemas de você decorar música, de você decorar nota, de você decorar apenas essas coisas, né? A gente tem que começar a estudar outros assuntos para que a gente toque com mais liberdade. E eu tô falando isso, gente, para introduzir aqui no assunto sobre intervalos, porque é o seguinte, o mais importante da gente decorar ali os desenhos das escalas, né, as notas, enfim, cifras, é que a gente tem que entender o que está acontecendo entre as notas, que são justamente os intervalos. A gente tem que entender intervalos, galera, não tem para onde correr. Inclusive, esse foi um assunto que alguns de vocês me pediram para gravar, através dos comentários vocês me pediram, em um outro vídeo que eu gravei que eu postei aqui no canal, sobre tocar sem utilizar cifra, né? Foi nesse vídeo aí, alguns de vocês me pediram, e eu vou trazer esse conteúdo aqui hoje. Então nós vamos aqui definir o que são os intervalos. Galera, intervalo é nada mais do que a distância entre duas notas, tá? É bem simples. A música às vezes parece simples demais, né? Mas é assim mesmo, né? A gente começa com coisas simples, com coisas mínimas, conceitos que parecem ser muito fáceis, né? Mas assim, é partindo desses princípios, dessas coisas básicas que a gente consegue chegar em conteúdos mais avançados, né? Em conteúdos mais complexos. E para a gente chegar nesses conteúdos mais complexos, a gente tem que começar por aqui, pelo simples, pelo básico. E se tratando de assunto simples, assunto básico da música, um desses assuntos é os intervalos, coisa que a gente está aprendendo aqui hoje nessa aula. E se você pretende se aprofundar em outros fundamentos da música, como técnicas, escalas, eu estou abrindo algumas vagas para aulas online, tá bom? Então quem tem interesse de estudar mais comigo, através de aulas online, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo. E você que tem interesse, chama eu lá que a gente troca uma ideia sobre isso, beleza? E voltando ao assunto principal desse vídeo, eu vou tocar aqui a nota Dó. Agora eu vou tocar a nota Ré. Pronto. Eu criei aqui um intervalo. Exatamente. Nesse caso em específico, eu toquei aqui o intervalo de segunda maior. E para facilitar o entendimento de vocês aqui sobre o que eu estou falando exatamente, vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui agora todos os intervalos e as suas nomenclaturas, que é muito importante a gente saber disso na hora ali para a gente estudar a harmonia, para a gente entender acordes, para a gente entender as escalas, a formação das escalas, né? Então vamos lá, vou passar com vocês aqui, intervalo por intervalo, os seus nomes, tá? Quem tiver caderno aí, já pega, já anota, ou abre um bloco de notas aí no computador, no celular, não sei, e já anota isso aqui, que isso aqui é muito importante a gente saber, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a escala de Dó, tá? E eu vou passando com vocês aqui, intervalo por intervalo. Eu tenho aqui a tônica, a gente sempre tem que ter ela como referência, tá? Todos os intervalos, eles serão formados e nomeados ali em relação à sua referência, que é a tônica, tá? Então, tônica, segunda maior, prestem atenção no desenho também, que isso é importante, né? Afinal, a gente está falando de distâncias, né? Então, vamos lá. Tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Simples, fácil, né, de entender.
Eu fiz lento aqui, galera, para vocês entendendo, prestando atenção aqui na distância, tá? Entre uma nota e outra. Agora tem um detalhe também, que é muito importante vocês saberem sobre esses intervalos simples aqui. Existem variáveis sobre esses intervalos, que é justamente o intervalo maior e o intervalo menor, né? Tem também o nome que a gente usa de, por exemplo, quarta justa, quinta justa, né? Que são só apenas nomenclaturas, mas o posicionamento que vocês já entenderam como é que funciona, tá? Então vamos lá, eu vou estar mostrando para vocês aqui o que seria, por exemplo, uma terça maior e uma terça menor, tá? Que é muito importante vocês saberem disso, galera. Então vamos lá. Se tá gostando dessa aula, já clica no gostei, se inscreve no canal aí, e aqui você vai aprender muita coisa sobre música, tá? Então vamos continuar aí. Vamos lá. Dó, tônica, tá? Tônica. Terça maior é essa que eu já mostrei para vocês. Terça menor é só você vir meio tom atrás. Pronto. Tônica, terça menor. Tônica, terça maior. Que inclusive é o que define se o acorde é maior ou menor. Para quem não sabe, acorde ele é formado também por intervalos. Você pega ali a tônica, a terça e a quinta. E o que define se o acorde é maior ou menor, por exemplo, alguém fala Sol maior ou Mi menor, é o intervalo, é a terça, o intervalo da terça, que define se o acorde é maior ou menor, né? Se o acorde é maior, então você vai usar tônica, terça maior e quinta justa, né, no caso. Mas é quinta que a gente vai falar só. Então, tônica, o acorde menor, tônica, terça menor e quinta justa. Pronto, formou o acorde, certo? Então, para vocês entendendo aí, a importância de você ter o conhecimento sobre os intervalos, tá, galera? Existem algumas outras pequenas variáveis, né? Que seria o intervalo aumentado, intervalo diminuto. Por exemplo, tem uma quinta justa aqui. Uma quinta justa, o Sol aqui no caso, né? Do Dó. A quinta justa. Se eu quiser uma quinta diminuta, eu venho meio tom atrás, certo? Que também pode ser olhada como quarta aumentada, né? Já que eu estou aqui, ó, na quarta, né? É tudo uma questão de ponto de vista só. Então eu posso chamar de quarta aumentada ou quinta diminuta, tá? Então, só uma questão de nomenclatura, mas é importante vocês saberem disso aqui agora, como que é, de onde parte essas nomenclaturas, né? Se você quiser uma quinta aumentada, tá aqui na quinta. Pronto, só meio tom acima, você já tem uma quinta aumentada, tá? Tô aqui na sétima, né? No caso aqui, do Dó a sétima é o Si. Então, se eu quiser uma sétima menor, Si bemol. Existem também os intervalos de segunda menor e sexta menor, que é simplesmente você tocar ambos meio tom abaixo, né? Como, por exemplo, no caso do Dó, a segunda tá aqui, né? Que é o Ré, então eu toco meio tom abaixo, é uma segunda menor, intervalo de segunda menor. E a sexta menor, no caso do Dó ainda, então eu tenho aqui Dó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu toco meio tom atrás, né? Para ficar mais fácil a digitação, aqui está a sexta, eu toco meio tom atrás, certo? Então esse seria o intervalo de sexta menor. Entenderam? É muito fácil, é muito simples entender essa questão das nomenclaturas dos intervalos. Então, quando você vê alguém falando por aí, é um acorde menor com sétima menor também. Então, você já vai saber aí quais os intervalos que são utilizados para fazer esse acorde. Por isso que eu estou falando para vocês que esse é um dos assuntos mais importantes da música, galera. Agora, quando você vê alguma cifra, né, ou alguém pedir algum acorde que tenha nona, 11ª ou 13ª, não se assuste, tá? É só você pensar ali na contagem dos intervalos de uma forma contínua. Por exemplo, a tônica, né, a oitava, aliás, é repetição da tônica. Então é só você pensar que em vez de tônica, então ela é o 8. Então 8, 9, que no caso é a segunda, 10, 11, 11ª é igual a quarta, 12, quinta, né? E 13, que é, no caso, a repetição da sexta. Mas para deixar mais fácil para vocês já memorizarem, né? Então eu vou deixar escrito aqui, ó. Nona é igual a segunda, 11ª é igual a quarta e 13ª é igual a sexta. Fechou? Então, sem segredos essa parte aí
Não precisa se assustar quando aparecer algum acorde com nona, 11ª ou 13ª. Agora aqui uma dica extra, na hora que vocês forem estudar os intervalos aí já no braço do instrumento. Procura não estudar apenas com uma digitação, tá? Por exemplo, que nem eu estou mostrando até agora aqui para vocês, né? Tônica, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Treina outras digitações também, né? Pega aqui, ó. Tônica, segunda, digitação mais aberta, né? O shape mais aberto. Tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Sétima e oitava. Ou vai mudando algumas notas de lugar, vai misturando shapes, enfim. Isso vai ajudar a fixar mais ainda as distâncias, os desenhos aí dos intervalos na mente de vocês. Tanto de escala maior, quanto também de escala menor, tá? É bom vocês pegarem também escala menor e vendo aí, ó, que é tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor e oitava. Então, treina escala maior, escala menor, né, e vai observando ali os intervalos, vai mudando a digitação, e é isso. Agora, o mais legal da gente estudar intervalos é que a gente ganha uma liberdade muito grande sobre um instrumento. Por exemplo, eu vou tocar aqui Dó e Mi, né? Intervalo de terça maior, tônica e terça maior. Então, eu vou olhar aqui como tônica e terça. Agora, se eu tocar aqui, ó, mudaram as notas, mas os intervalos não. Tônica e terça do mesmo jeito. No caso aqui, né, é o Mi e Sol sustenido. Então, eu começo a parar de pensar nas notas e começo a pensar só nos intervalos. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui no card para vocês irem depois desse vídeo aqui, que é sobre como você abandonar as cifras e começar a pensar nos números e não nas notas, né? Então, depois que terminar esse vídeo aqui, você vai nesse vídeo que eu falo lá também de um assunto que é muito ligado a esse aqui sobre intervalos. Então, depois vocês vão lá nesse vídeo também conferir esse conteúdo. Então, só para mostrar aqui na prática para vocês como funciona o intervalo aqui no acorde, por exemplo, né? Eu tenho aqui um acorde de Dó maior, tônica, terça e quinta, certo? Dó maior, Dó, Mi e Sol. Se eu quiser transformar esse acorde em menor, eu pego a terça, em vez de eu tocar ela maior, eu toco a terça menor. Então, tônica, terça maior, tônica, terça menor, pronto. Então, galera, assim, intervalo é tudo, tá? Você entender intervalo é extremamente importante. Agora eu vou dar um exemplo aqui, como se você estivesse tocando aí com sua banda, tá? Então, eu vou pegar aqui o tom de Sol maior, tá? Então, eu vou pegar Sol, Mi, Dó e Ré. Só que eu vou pensar nos intervalos, obviamente, para eu não ficar preso no nome das notas. Então, tônica, sexta, quarta e quinta. Então, 1, 6, 4, 5. Então, 1, 6, 4, 5 e 1 de novo. Tônica. Agora eu vou tocar isso em outro tom. Si bemol, por exemplo. Né? Em vez de eu falar nome de nota, nem estou mais pensando em nota. Agora só nos intervalos. Então, tônica, 1, 6. 4, 5 e 1. Vocês perceberam que a harmonia não mudou. A harmonia continua a mesma estrutura. Só o que mudou aqui foi o tom. O tom mudou. Mas as funções, os acordes, os intervalos não mudaram. Beleza? Então, esse conhecimento de intervalos traz muita liberdade aí na hora de tocar. Você não fica apavorado quando muda o tom. Enfim, é muito importante e é muito bom você saber sobre intervalos. Eu quero que vocês façam um exercício aí na casa de vocês, que é o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, não vou pensar mais em nota, tá? Qualquer nota aqui, eu só vou pegar tônica, terça maior, quinta e oitava. Só isso que eu vou fazer, ó. Tônica, terça maior, quinta e oitava, tá? Você vai pegar essa formação aqui de intervalos, você vai fazer em vários tons, sem pensar em nota. Só pensando ali no desenho, nas distâncias,
que é o mais importante aqui, se tratando de intervalos, e vai fazer esse exercício. Tônica, terça, quinta e oitava. 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 Tônica, terça, quinta. Você vai fazer isso em vários tons. Prestando atenção, faz devagar, faz lento, prestando atenção. Você vai perceber que vai começar a virar uma chavinha na sua mente aí na forma de enxergar as notas, na forma de enxergar aqui as escalas. Enfim, isso vai fazer muita diferença para você, eu tenho certeza. Sem contar que isso vai começar a treinar o seu ouvido, a entender os sons. Falei isso também no outro vídeo que eu deixei aqui no card para vocês, que você vai começar a entender a diferença entre os sons aqui das distâncias, né? O seu ouvido vai começar a ficar treinado. Então, faz esse exercício aí e você vai ver bastante evolução, tenho certeza. Depois você pode ir partindo também para outros intervalos, né? Tipo, como por exemplo, tônica, terça maior, quinta, sétima maior, sacou? Então você vai mudando ali alguns intervalos para você começar a decorar o mapeamento do intervalo, começar a decorar o som do intervalo, enfim, façam esse exercício aí. Então, recapitulando, intervalo é a distância entre duas notas, intervalo forma os acordes, intervalo dá liberdade para a gente tocar em qualquer tom, aplicar frase em groove em qualquer tom. Se você gostou desse vídeo, né, se esse conteúdo aqui abriu mais a sua mente em relação a esse assunto de intervalos, já se inscreve no canal, né? Já clica no gostei aí, clica no hypar que ajuda também o YouTube a entender que esse conteúdo é realmente bom e vai entregar para mais pessoas. Deixa aqui nos comentários também coisas que vocês querem aprender mais ou outros conteúdos que vocês querem ver aqui no canal, como vlog, já postei vlogs aqui, vídeos tocando ao vivo, conteúdos ensinando vocês aqui, né? Posso postar alguns covers, tô pensando em postar alguns covers aqui também tocando algumas músicas. Enfim, comentem aqui o que vocês querem ver por aqui no canal. Se você tem interesse de fazer aula comigo, aula online, me chama aqui, eu vou deixar o contato na descrição desse vídeo. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, é nóis.